Meu padrasto me expulsou por ser um fardo, enquanto meu meio-irmão ria e dizia que eu merecia. Agora, anos depois, eles estão me implorando para deixá-lo ficar de favor no meu apartamento porque ele está desempregado. Olá Reddit, estou numa situação realmente estranha e difícil com minha família, e sinceramente não sei se sou eu quem está errado aqui. Minha cabeça está uma bagunça e eu só preciso de algumas opiniões de fora, porque as pessoas ao meu redor estão me fazendo sentir como se eu fosse uma pessoa horrível. Tenho 30 anos agora e tenho uma vida muito boa que construí para mim. Tenho um emprego estável numa cidade de tamanho razoável, um bom apartamento de 2 quartos que posso pagar sozinha e sou financeiramente segura. Trabalhei muito, muito duro para chegar a este ponto. Meu meio-irmão, vamos chamá-lo de Léo, tem 32 anos. Ele perdeu o emprego recentemente e o contrato de aluguel dele termina no final do mês, então ele precisa de um lugar para ficar. Minha mãe e meu padrasto Mark, que é o pai de Léo, me ligaram na semana passada e perguntaram se Léo poderia ficar comigo por alguns meses até ele se reerguer. Meu apartamento fica na cidade onde Léo tem mais chances de encontrar trabalho na área dele, e eu tenho um quarto vago que uso apenas para guardar coisas e como um pequeno escritório em casa. No papel faz sentido, mas eu disse a eles não, um simples e direto não, e agora meu mundo meio que explodiu. Eles estão me chamando de egoísta e cruel, dizendo que estou presa ao passado e que não estou sendo um bom membro da família. Eles acham que sou a errada e estão fazendo questão que eu saiba disso. Então, preciso explicar o passado, porque é disso que se trata tudo isso. Meu próprio pai faleceu de um ataque cardíaco fulminante quando eu tinha 10 anos. Foi uma época terrível. Cerca de 2 anos depois, minha mãe conheceu Mark. Ele era um cara decente, viúvo com seu próprio filho, Léo, que era 2 anos mais velho que eu. Eles se casaram bem rápido e de repente, eu tinha um novo pai e um novo irmão, e estávamos todos morando juntos numa casa nova. Os primeiros anos foram ok, eu acho. Foi uma grande adaptação. Mark nunca foi mal comigo, mas sempre houve uma distância. Eu era a filha da minha mãe e Léo era o dele. Ele provia para mim, garantia que eu tivesse comida e um teto sobre minha cabeça, mas não havia nenhum carinho real. Léo e eu éramos como quaisquer meio-irmãos típicos. Na maior parte do tempo nos ignorávamos e quando interagíamos, ele geralmente era apenas um irmão mais velho e irritante, zombando da minha música ou dos posteres que eu tinha na parede. Não era ótimo, mas não era um pesadelo. As coisas começaram a piorar quando eu tinha uns 16 anos. O negócio de construção de Mark passou por uma fase muito difícil e ele perdeu muito dinheiro. Ele e minha mãe começaram a brigar o tempo todo, principalmente por dinheiro. Eu os ouvia discutindo através das paredes à noite. Mark falava alto, dizendo coisas sobre como tudo estava apertado, como ele tinha uma boca a mais para alimentar que nem era dele. Ele nunca disse isso na minha cara, mas eu sabia que ele estava falando de mim. Tentei me fazer menor, parei de pedir qualquer coisa, a menos que fosse absolutamente necessário. Consegui um emprego de meio período num supermercado para pagar minhas próprias coisas, como minha conta de telefone ou sair com amigos. Mas parecia que não importa o que eu fizesse, eu ainda era um problema. Léo começou a perceber isso, e seus comentários irritantes se tornaram mais maldosos. Ele começou a me chamar de aproveitadora e fazia piadas sobre o quanto eu estava custando ao pai dele. Ele dizia isso baixinho quando minha mãe não estava por perto, mas alto o suficiente para eu ouvir. O ponto de ruptura veio alguns meses depois que fiz 17 anos. Foi uma briga estúpida que saiu do controle. Eu precisava de um novo par de tênis de corrida para a equipe de atletismo da minha escola. Os que eu tinha estavam completamente gastos com buracos nas solas. Eu tinha economizado algum dinheiro do meu trabalho, mas me faltavam cerca de $20. Eu odiava pedir, mas tinha uma competição chegando, então perguntei à minha mãe se ela poderia me ajudar com o resto. Mark ouviu a conversa e simplesmente perdeu a cabeça. Foi a pior briga que eu já tinha visto. Ele começou a gritar não apenas com minha mãe, mas comigo. Ele gritava que estava farto disso, que era sempre alguma coisa, que ele estava se matando de trabalhar tentando manter seu negócio funcionando enquanto eu estava apenas drenando seus recursos. Ele disse que eu era quase uma adulta e que era hora de eu aprender como era o mundo real. Minha mãe tentou me defender. Ela chorava e dizia a ele que eu era apenas uma criança, que eu trabalhava e tentava o meu melhor, mas ele simplesmente a atropelou. Ele gritou que tinha cumprido seu dever, que tinha me abrigado por 5 anos e que isso era o suficiente. Ele me disse que eu tinha uma semana para fazer minhas malas e ir embora. Eu fiquei paralisada, não conseguia acreditar que estava acontecendo. Olhei para minha mãe, esperando que ela o parasse, que dissesse a ele que ele estava louco, mas ela apenas ficou lá soluçando. Ela não disse que ele estava errado, ela não me disse que eu podia ficar, apenas chorou, e naquele momento eu soube que estava por conta própria. Fui para o meu quarto e simplesmente desabei. Estava com tanto medo, não tinha ideia do que fazer ou para onde ir. Comecei a tirar minhas roupas do armário, jogando-as numa mala de viagem, e minhas lágrimas molhavam tudo. A porta do meu quarto estava aberta, e Léo estava parado no corredor, encostado no batente. Ele não dizia nada, apenas me observava. Olhei para ele, e ele tinha aquele sorriso de deboche no rosto, aquele olhar de pura satisfação. Então ele disse as palavras que eu nunca, jamais esqueci. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: "Sabe, você meio que merece isso." Ele disse que eu tinha sido um fardo para o pai dele por anos e que já era hora de eu ir embora. Então ele simplesmente riu e foi embora. Aquele momento quebrou algo em mim, foi a crueldade de Léo, da pessoa que deveria ser meu irmão. Ele me viu no meu ponto mais baixo, mais apavorada, e escolheu me chutar quando eu já estava caída e ainda apreciar isso. Parti alguns dias depois e acabei ficando no sofá na casa da minha melhor amiga. Os pais dela foram uns anjos, eles me deixaram ficar pelo resto do meu último ano do ensino médio. Trabalhei no meu emprego do supermercado quase em tempo integral.
Foi tão difícil. Eu ia para a escola, depois ia direto para o trabalho até às 22 horas. Depois voltava para a casa da minha amiga para fazer o dever de casa. Eu estava cansada o tempo todo. Depois que me formei, consegui um segundo emprego limpando escritórios à noite. Economizei cada centavo que pude. Fiz faculdade comunitária e depois me transferi para uma universidade estadual, tudo isso enquanto trabalhava. Levei 6 anos para conseguir meu diploma, mas fiz tudo sozinha. Minha mãe e eu nos reconectamos muito lentamente alguns anos atrás. Ela me ligou do nada, chorando e pedindo desculpas. Ela disse que foi o maior arrependimento da vida dela e que ela foi fraca e teve medo de Mark abandoná-la também. Temos um relacionamento agora, mas é frágil. Falo com ela ao telefone e a vejo nos feriados, mas sempre mantenho distância de Mark. Sou civilizada com ele por causa da minha mãe, mas é só isso. Vi Léo talvez algumas poucas vezes em reuniões de família na última década. Nós apenas trocamos cumprimentos constrangidos e depois ficamos em lados opostos da sala. Nós nunca nenhuma vez conversamos sobre o que aconteceu. Então, voltando à ligação da semana passada, quando eles me perguntaram se Léo podia ficar comigo, fiquei em silêncio por um momento, chocada. Então eu simplesmente disse não. Minha mãe perguntou por quê e eu disse que não me sentia confortável com isso. Mark pegou o telefone e sua voz já estava irritada. Ele começou dizendo como Léo está numa situação difícil. Disse que eu tenho uma carreira de sucesso e um apartamento grande só para mim, e que o mínimo que eu poderia fazer era ajudar meu irmão por um tempo. Foi aí que comecei a ficar com raiva. Eu disse a ele é seu filho, não meu irmão. Lembrei a ele que eles me expulsaram quando eu era uma adolescente sem ter para onde ir. A resposta de Mark foi que eu estava sendo dramática e que isso foi há muito tempo. Ele disse que estava sob muito estresse naquela época e que talvez não tenha lidado com isso perfeitamente, mas que eu me dei bem. Então tudo deu certo no final, né? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu disse a ele que não deu tudo certo por acaso. Contei a ele sobre trabalhar em 2 empregos, sobre estar tão cansada que adormecia no ônibus, sobre o medo constante de não ter dinheiro suficiente para o aluguel ou para a comida. Eu disse a ele que tive sucesso apesar do que eles fizeram, não por causa disso. Então minha mãe voltou ao telefone, chorando, e ela me implorou para reconsiderar. Ela disse que Léo era uma pessoa diferente agora, que ele era apenas um garoto estúpido e arrogante naquela época. Ela disse que ele se sente mal pelo que aconteceu. Eu perguntei a ela, ele já me disse isso? Ele já pediu desculpas alguma vez? E ela ficou quieta. Então eu contei a ela. Eu disse, mãe, enquanto eu estava no meu quarto chorando porque seu marido estava me jogando na rua, Léo ficou na porta e riu de mim. Ele me disse que eu merecia por ser um fardo. Eu nunca tinha contado essa parte a ela antes. Houve apenas um silêncio mortal no telefone e então Mark pegou o telefone de volta, e ele parecia furioso. Ele disse que Léo nunca diria uma coisa dessas, que eu estava inventando para ser manipuladora, que eu era apenas uma pessoa amarga guardando rancor para puni-los. Aquilo foi o limite para mim e comecei a gritar. Gritei que eles não tinham o direito de me pedir nada, nunca. Gritei que minha casa é meu lugar seguro, o lugar que construí para mim depois que eles tiraram minha primeira casa de mim, e que eu nunca jamais deixaria alguém que foi cruel comigo daquela maneira morar nela. Eu disse a eles para perderem meu número e desliguei o telefone. Desde então minha mãe tem me enviado mensagens de texto suplicantes. Minha tia, irmã da minha mãe, me ligou e disse que minha mãe está arrasada e que talvez eu devesse tentar ser a pessoa mais madura em nome da paz na família. Ela não me chamou de egoísta diretamente, mas a insinuação estava lá. Sinto que estou enlouquecendo. Sinto-me tão justificada na minha raiva, mas a pressão está me fazendo questionar a mim mesma. O que eles fizeram foi horrível, mas foi há 13 anos. Eu está numa situação ruim, mas eu estou sendo cruel e implacável por me recusar a ajudá-lo agora? Atualização. Olá a todos, antes de mais nada, muito obrigada por todos os comentários e mensagens. Passei horas lendo-os e, sinceramente, chorei algumas vezes. Senti-me tão sozinha nisto por tanto tempo, e o simples fato de tantas pessoas completos estranhos me dizerem que meus sentimentos são válidos tem sido mais útil do que vocês podem imaginar. O veredito esmagador de não foi a babaca foi como um peso tirado dos meus ombros. Isso me ajudou a permanecer firme quando eu estava começando a vacilar. Antes de entrar nas novidades, queria esclarecer algumas coisas que muitas pessoas perguntaram nos comentários e demais. Percebi que deixei de fora alguns detalhes importantes para evitar que o primeiro post virasse um romance. Então, aqui está um pouco mais de contexto que pode ajudar a explicar melhor a situação. Muitos de vocês perguntaram com razão por que Léo não pode simplesmente ficar com minha mãe e Mark. Eu deveria ter explicado isso melhor. Alguns anos depois que fui embora, o negócio de Mark nunca se recuperou totalmente ao que era antes. Eles acabaram vendendo a casa antiga onde todos nós morávamos e reduziram bastante o tamanho de sua moradia. Eles agora vivem num pequeno condomínio de aposentados de 2 quartos, num subúrbio que fica a cerca de 90 minutos de carro da cidade. O segundo quarto deles é a sala de artesanato da minha mãe e está cheio de coisas dela. É muito pequeno e eles realmente não têm espaço físico para abrigar outro adulto por meses. Não há porão nem sala de estar extra, então ele literalmente dormiria num sofá de 2 lugares na sala principal deles. Então, embora estejam me pressionando para abrigá-lo, eles mesmos não estão em posição de fazê-lo, o que eu sei que é parte do motivo pelo qual estão tão desesperados. E apenas para dar um contexto sobre Léo, e porque o foco está tão fortemente em mim, ele não foi um completo fracassado a vida toda. Ele teve um emprego muito bom nos últimos anos e morava num apartamento bacana que podia pagar. A empresa dele passou por uma enorme reestruturação alguns meses atrás, e todo o departamento dele foi eliminado, então ele perdeu o emprego inesperadamente.
A principal razão pela qual estão insistindo para ele ficar comigo é puramente logística. Eu moro no coração da cidade, com fácil acesso a transporte público e tudo mais. As melhores perspectivas de emprego para ele são aqui, do condomínio da minha mãe e de Mark no subúrbio. Seria um deslocamento caro e difícil para ele sequer ir a entrevistas. Meu apartamento é o caminho de menor resistência para ele, e todos eles sabem disso. Em relação ao meu quarto vago, algumas pessoas se perguntaram se era apenas um quartinho de bagunça minúsculo. É um segundo quarto de verdade, tem armário, janela, tudo. Eu o uso como meu escritório em casa, já que trabalho de casa algumas vezes por semana, e tenho uma escrivaninha e meu computador montado lá. Também tenho um bom sofá-cama com bicama que mantenho para quando um amigo ou membro da família, de quem eu realmente gosto, vem de fora da cidade. É uma parte muito funcional e importante do meu apartamento, não apenas um espaço vazio. Finalmente, as pessoas também perguntaram onde estava minha outra família quando eu tinha 17 anos. Esta é uma questão dolorosa. Minha mãe e eu meio que nos afastamos do lado da família do meu pai depois que minha mãe se casou. Então, naquela época eu não tinha ninguém daquele lado e pelo que sei, não tinha avós vivos. Minha tia, irmã da minha mãe, morava em outro estado na época. Minha mãe ficou tão envergonhada e com tanta vergonha de toda a situação que mentiu para todos. Ela disse à minha tia e a outros parentes que eu tinha tido uma grande briga com Mark e tinha escolhido morar com minha amiga para ter mais liberdade. Ninguém sabia toda a verdade horrível, que fui forçada a sair sem ter para onde ir. Eu era uma garota assustada e orgulhosa, e não queria espalhar para todo mundo que minha própria família tinha me descartado, então apenas aceitei a história. Ok, espero que isso esclareça algumas coisas. Agora sobre o que aconteceu desde que postei. Algumas coisas aconteceram desde que postei. Como muitos de vocês previram, a próxima pessoa de quem tive notícias foi o próprio Léo. Ele não ligou de primeira, ele me enviou uma mensagem de texto alguns dias atrás. Foi muito estranho. Dizia algo como: "Ei, soube que você falou com mamãe e papai. Espero que possamos conversar." Ignorei por um dia inteiro. Não tinha ideia do que dizer. Parte de mim queria apenas bloquear o número dele, outra parte sentia que eu precisava enfrentar isso. O apoio que recebi aqui me fez sentir um pouco mais forte, como se eu pudesse realmente ter essa conversa sem desmoronar completamente. Então, apenas respondi por mensagem: "Estou livre para conversar depois do trabalho amanhã." Ele me ligou ontem à noite e foi uma das ligações mais desconfortáveis de toda a minha vida. Ele começou com uma conversa fiada idiota sobre o tempo e depois foi direto ao ponto. Ele disse que ouviu dizer que eu tinha um quarto vago, que estava numa situação muito difícil e que seria uma grande ajuda se ele pudesse ficar de favor comigo por apenas alguns meses. Eu apenas o deixei terminar, e então houve um longo silêncio. Finalmente eu disse: "Léo, você está falando sério, me ligando para pedir um favor enorme sem nem mencionar o que aconteceu entre nós?" Ele ficou todo atrapalhado e começou a gaguejar, dizendo que sim, ele ia chegar nesse ponto. Ele disse que nossos pais tinham dito a ele que eu estava chateada com algumas coisas de quando éramos crianças. Algumas coisas foi como ele chamou. Eu não disse nada, apenas esperei. Ele então tossiu, soltou um suspiro e disse: "Olha, cara, me desculpa, ok? Eu era um adolescente burro e mal-humorado. Eu provavelmente disse algumas coisas estúpidas. Estávamos todos passando por muito estresse naquela época com o negócio do meu pai. Esse foi o pedido de desculpas dele. Ele nem sequer disse pelo que estava se desculpando e parecia que ele estava apenas dizendo as palavras porque seus pais lhe disseram que tinha que fazer." Senti aquela raiva antiga começando a borbulhar novamente, mas tentei manter a calma. Respirei fundo e disse bem baixinho: "Que coisas estúpidas você disse, Léo?" Ele ficou quieto por um segundo e então disse: "Não sei, cara. Não me lembro exatamente, faz mais de uma década. Eu provavelmente estava só sendo um idiota." Minha compostura simplesmente desmoronou. Eu não consegui mais me segurar e eu disse a ele: "Ah, eu me lembro exatamente. Eu estava chorando, estava enfiando minha vida numa mala porque seu pai estava me jogando na rua e você ficou lá parado e riu. Você me disse que eu merecia e que eu era um fardo, e que estava feliz por eu estar indo embora." Ao me ouvir dizer as palavras em voz alta daquele jeito, o tom de voz dele mudou completamente. Ele ficou na defensiva e disse que não se lembrava daquilo daquela forma, de jeito nenhum. Ele disse que eu estava sendo muito dramática e que ele nunca teria dito algo tão horrível. Ele me acusou de distorcer as coisas e de fazê-lo parecer algum tipo de monstro. E que ele estava apenas tentando fazer a coisa certa e pedir desculpas para que pudéssemos seguir em frente, mas que eu claramente queria guardar meu rancor para sempre. Começamos a gritar um com o outro então, e foi uma briga feia. Eu gritava que ele era um mentiroso, que estava tentando me manipular sobre o pior dia da minha vida. Ele gritava de volta que eu era amarga e louca, que eu era babaca por jogar o passado na cara dele quando ele estava apenas tentando pedir ajuda. Gritei para ele que ele era exatamente a mesma pessoa cruel que era naquela época. Disse para ele nunca mais entrar em contato comigo e desliguei na cara dele. Claro, meu telefone tocou quase imediatamente. Era minha mãe. Léo tinha ligado para ela na mesma hora, provavelmente chorando sobre o quão mal eu fui com ele. Ela estava histérica e gritava comigo, perguntando como eu podia ser tão cruel com ele quando ele estava tentando se desculpar. Ela disse que eu o tinha magoado profundamente, que ele era apenas uma criança naquela época e eu o estava punindo como adulto. Ela disse que não me criou para ser tão odiosa e implacável. Eu apenas disse a ela que ela não me criou de forma alguma depois dos 17 anos e desliguei na cara dela também. Não falei com nenhum deles desde então.
Sinto-me péssima. Sinto-me exausta, com raiva e triste, tudo ao mesmo tempo. A briga com Léo foi terrível, e ouvir minha mãe defendê-lo e me atacar daquela forma apenas reabriu todas as velhas feridas. Mas ao mesmo tempo, sei que fiz certo em me defender. O pedido de desculpas dele foi uma piada. Ele não se importava com o que fez, apenas se importava em conseguir meu quarto vago. Os comentários de vocês me ajudaram a ver isso, e sou muito grata. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas por enquanto a resposta ainda é não. Atualizarei novamente se algo mais acontecer. Obrigada por ouvirem. Atualização final. Olá novamente a todos. Esta provavelmente será minha última atualização sobre esta situação. O último mês foi uma montanha-russa, mas acho que as coisas finalmente se acalmaram e têm uma resolução. Após a briga enorme com Léo e minha mãe, entrei num período de silêncio completo. Bloqueei o número de Léo e silenciei as mensagens e ligações da minha mãe. As notificações constantes estavam me dando ansiedade e eu precisava de espaço para apenas respirar e processar tudo o que tinha acontecido. A validação do meu último post ainda era um conforto enorme, e eu relia os comentários sempre que começava a duvidar de mim mesma. Foi minha âncora no mar verdadeiramente tempestuoso de culpa familiar. Então, cerca de 2 semanas atrás, recebi uma ligação da minha tia, irmã da minha mãe. Eu a mencionei no meu primeiro post. Ela tinha me ligado antes e meio que me incentivou gentilmente a ser a pessoa mais madura. O tom dela estava completamente diferente desta vez e ela não começou com nenhuma conversa sobre manter a paz ou perdoar e esquecer. Ela apenas disse: "Querida, sinto muito." Ela me disse que teve uma longa conversa com minha mãe depois da nossa última briga. Ela tinha pedido à minha mãe para lhe contar desde o início tudo o que aconteceu quando fui expulsa de casa. Minha mãe finalmente contou a ela toda a história, incluindo a parte que eu tinha contado a ela ao telefone sobre o que Léo me dissera. Minha tia me disse que ficou horrorizada e que deu uma bronca daquelas na minha mãe. Ela perguntou à minha mãe como ela pôde, por um segundo que fosse, achar que estava tudo bem e me pedir para abrigar a pessoa que tinha sido tão cruel comigo durante um evento tão traumático. Aparentemente, ela expôs para minha mãe, em termos inequívocos, o quão profundamente todos eles tinham falhado comigo, não apenas naquela época, mas agora mesmo, ao tentar me forçar a ignorar minha própria dor pela conveniência de Léo. Minha tia então apenas me ouviu. Falei por quase 1 hora e contei a ela tudo sobre o quão assustada eu estava aos 17 anos, o quão duro tive que trabalhar, o quão solitária eu era, como as palavras de Léo pareceram uma última facada. Chorei muito, e ela apenas ficou ao telefone e me deixou chorar. Ela me disse que minha raiva era justificada e disse-me que eu tinha todo o direito de proteger minha casa e minha paz, e que eu não era uma pessoa má. Foi a primeira vez que alguém da minha família realmente validou minha experiência. Isso significou o mundo para mim. Alguns dias depois da minha ligação com minha tia, recebi um e-mail. A linha de assunto era apenas meu nome. Era de Léo e quase o deletei sem abrir, mas vi a primeira linha na pré-visualização. Não estou escrevendo para pedir nada. Fiquei curiosa, então o abri. O e-mail era longo e era um pedido de desculpas real. Era o pedido de desculpas que eu precisava ouvir há 13 anos. Ele escreveu que após nossa briga e depois de levar uma bronca da nossa tia, foi forçado a realmente pensar sobre aquele dia. Ele disse que a princípio ficou com raiva e sentiu como se eu o estivesse atacando, mas quanto mais pensava sobre isso, mais a memória real voltava para ele. Ele disse que agora se lembra. Lembra de mim chorando no meu quarto, lembra de estar parado na soleira da porta e lembra de ter dito aquilo. Ele escreveu que não conseguia explicar por que fez aquilo, a não ser para dizer que era um adolescente estúpido, inseguro e cruel. Ele disse que tinha ouvido o pai dele reclamar do fardo financeiro por tanto tempo que começou a acreditar nisso e a ter ressentimento de mim por causa disso. Ele disse que estava ecoando a amargura do pai dele e que descontou suas próprias frustrações de adolescente em mim, porque era fácil. Ele disse que me ver tão chateada e assustada deveria tê-lo feito sentir simpatia, mas em vez disso, o fez sentir-se poderoso naquele momento, e que ele estava profunda e verdadeiramente envergonhado desse fato. Ele escreveu: "Estou colando aqui palavra por palavra, você não merecia o que aconteceu com você. Você era uma criança e era nossa família. O que meu pai fez foi errado. O que minha madrasta permitiu que acontecesse foi errado, e o que eu fiz foi desprezível. Não foi uma coisa estúpida, foi uma coisa cruel. Eu quebrei sua confiança e aumentei sua dor quando você estava mais vulnerável. Não tenho o direito de pedir seu perdão e certamente não tenho o direito de lhe pedir um lugar para ficar. Entendo agora porque você disse não. Eu também diria não para mim. Estou escrevendo isto apenas para dizer que sinto muito. Sinto muito pelo que disse, sinto muito por como fiz você se sentir e sinto muito por ter tentado negar quando você me confrontou pela primeira vez. Li o e-mail várias e várias vezes. Não senti uma onda repentina de perdão. Não me senti feliz, principalmente, apenas me senti quieta. A raiva que vinha fervendo dentro de mim por tanto tempo meio que se dissipou. Tinha sumido. Pensei sobre isso por alguns dias, depois escrevi de volta para ele. Disse a ele que acreditava que seu pedido de desculpas era sincero e que o aceitava. Disse a ele que significava algo finalmente tê-lo reconhecido o que aconteceu. Então disse a ele que minha resposta sobre o quarto ainda era não. Expliquei que aceitar o pedido de desculpas dele e querer que ele se reerguesse era uma coisa, mas morar com ele era outra. Disse a ele que minha casa era meu santuário, o único lugar no mundo onde me sentia completamente segura. Expliquei que a presença dele lá seria um lembrete constante da pior época da minha vida e que isso destruiria minha paz de espírito. Eu tinha trabalhado duro demais para construir esta vida para mim mesma para comprometer isso.
Como um gesto final, ofereci a ele uma pequena ajuda. Disse a ele que não o abrigaria, mas também não queria vê-lo na rua. Então, transferi $500 para a conta bancária dele e disse para ele usar o dinheiro para conseguir um quarto no motel de estadia prolongada por 1 ou 2 semanas, enquanto procurava um emprego e um quarto para alugar. E que era um presente único, não um empréstimo, e que era o limite absoluto da ajuda que eu estava disposta ou apta a dar. Ele respondeu algumas horas depois. Apenas disse, obrigado. Eu entendo. Minha mãe me ligou depois disso. Ela estava muito contida e pediu desculpas novamente, apropriadamente desta vez. Ela me disse que entendia minha decisão e que não me pressionaria mais. Ela disse que estava apenas feliz por estarmos conversando. Nosso relacionamento ainda parece frágil, mas parece mais honesto agora. Ainda não estou falando com Mark, e não tenho certeza quando ou se estarei pronta para isso. Então, é assim que as coisas estão. Não é meu problema para resolver, mas não sinto mais aquela raiva intensa por ele. Sinto que finalmente fechei um capítulo muito doloroso da minha vida. Obrigada a todos novamente pelo apoio. Vocês foram as vozes que eu precisava ouvir para encontrar a minha própria.